Boa noite, pessoal. Tudo bom? Ih, Mauro tá aqui já. Oi, Gabi, tudo bom? Oi, Antônio, tudo bem? Olá, boa noite. Oi, Mauro, tudo bom? Tudo bem, Patrícia, e você? Tudo bem também. Mauro, olha só, a gente tá assim com um tempinho para o pessoal ir entrando Tá certo? e aí a gente começa, tá bom? Tranquilo. Como é que tá a sua quarentena? Tá desafio, né? Se acostumando. Agora que já são 4 meses, a gente não tem nenhuma perspectiva das coisas melhorarem, a gente se acostuma, né? Trabalhando, vivendo de tecnologia, né? De aula online, enfim. Mas é isso aí. O importante é estar bem, estar em casa, estar com saúde. E é Não, isso. é engraçado que a gente fica contando os dias, mas a gente não sabe quantos dias faltam, né? Nenhuma noção. Pois é. Porque no início Isso é uma parecia que seria loucura. uma coisa rápida, né? Acho que todo mundo tinha a impressão de que a esse momento a gente já estaria saindo da quarentena, numa outra condição. E na realidade, passados 4 meses, a gente não consegue nem ver uma luz assim no horizonte, no final do túnel. Pelo contrário, né? A gente está voltando, sem ter saído direito, a gente já está voltando a ter uma situação de crise. Não, é exatamente. Eu achava ingenuamente que no começo a gente ia ficar, né, pelo menos aqueles 15 dias iniciais na UFRJ, né, a finalização inicial era essa, né? A gente ia ficar 15 dias e depois voltar. Aí eu achei que era isso, que ia ser 15 dias, a gente ia voltar. Ledo engano. Pois é, esses 15 dias aí, né? No início, por exemplo, eu dou aula na educação básica, né? Aí eles falaram que esses 15 dias seriam antecipação do recesso no meio do ano. E mó loucura, porque a gente tinha dado 3 semanas de aula e aí veio um recesso maluco por conta da pandemia, enfim. E aí todo mundo dizendo que o Rio foi precipitado e na realidade passaram os 15 dias, a coisa foi ficando mais complicada e hoje na realidade a gente não tem a menor noção de quando vai poder voltar para o que a gente vivia até aquele 13 de março, né? Eu lembro como se fosse hoje, na Uhum. sexta-feira, e aí o governador decretou, né, que a partir de segunda estava tudo parado. Foi sexta-feira. Foi dia 13? Foi Foi dia 14. 13. Foi dia 13, né? 14 foi o sábado, é isso. 14 foi o primeiro dia, foi o sábado. Ah, tá. Então, né, foi realmente sexta-feira 13, eu lembro. Eu tava afastada do trabalho, e aí quando eu ia retornar ao trabalho, eu não retornei por conta da quarentena, não é? Que louco. E foi a primeira semana de aula no FRJ. Eu tinha Aham. tido uma aula, numa disciplina, doutorado na segunda-feira, e aí aquela aula de apresentação, né? Vamos começar o semestre. E aí na outra semana já tudo suspenso e a menor noção, né? Aham. Do Não, que aí tá viria. apresentado já apresentou, e aí é isso. É isso. Pessoal, a gente volta quando der. Volta quando der, e aí se comunicando por e-mail. Então a gente combinou um texto da semana que vem, e essa semana que vem não chegou, tem 4 meses, né? Vai começar de novo agora. Semana que vem, eu lembro que tinha um trabalho para fazer na disciplina, que era assistir um vídeo, fazer uma resenha, e eu tô há 4 meses para entregar essa resenha, porque, enfim, essa Ah, próxima aula nunca chegou, né? Mas essa é a agora, procrastinação, porque a culpa não é tua, né? não, não, essa aí é a culpa completa desse vírus. É, Não dá para colocar na minha conta. não dá, cara. Eu vi um meme e eu falei assim: olha, esse ano tá dando errado, pra mim a culpa dessa vez não é minha. A Pois culpa é é. do vírus. Ma- Igual aquele meme também, né? Que cancelaram o Réveillon, né? Nossa, então a gente vai ser obrigado a ficar nesse ano maldito mais uma vez, porque, enfim, decidiram cancelar o Réveillon, então o ano não vai mudar, né? Vai Mas esse ano que tá maravilhoso nesse sentido. Além de E, tudo, a ó, gente vai ficar se preso nele. cancelarem o Réveillon mesmo, assim, a gente não vai contar o aniversário. Não vou ficar mais velha. Pois é, que ciclo é esse que não mudou sem festa? Não tem graça. Eu não vou contabilizar esse ano. Vou ficar com a Não minha dá. idade do ano passado. Pois é. Nesse ano só teve carnaval, né? O bacana é isso. Teve carnaval, e aí
no final de fevereiro, início de março, e na outra semana a gente ainda estava começando o ano, na realidade, né? E aí, já a quarentena aqui, Aí enfim, você, sim, você que já nem estuda lembra quando carnaval, começou. você estuda carnaval e você vai pular carnaval por razões etnográficas? Você fala isso para a sociedade? Ah, seria muita hipocrisia, né? Porque eu pulo carnaval muito antes de estudar carnaval, na realidade, né? Eu acho que eu Assim, olha, mãe, tô estudar é uma pulando desculpa. carnaval, mas é por motivos acadêmicos. Exato, exato. Estudar é uma desculpa maravilhosa, né? Acadêmica, científica, para fazer uma coisa que eu amo, já faço desde que, enfim, eu nem sei quando eu comecei, né? Mas, enfim, é aquela desculpa Eu me gostosa. imagino, Né? eu esperei, nossa, descer, eu acho assim, nossa, olha, eu tô aqui muito sofrido, Exato. tendo que fazer essa pesquisa de um tema, nossa, muito ruim. Ficar aqui. Completamente distante da minha realidade, né? Tô sendo obrigado aqui pelo bem da ciência, pelo avanço, do progresso da nação. Eu vou ser obrigado a acompanhar desfile de escola de samba. Não, é minha orientadora que me obrigou a fazer esse ritual todo. Que Nem queria. Nem queria. Nossa, já deu um tempinho, a gente pode começar agora. Vou me apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX, para quem não sabe. IFIX é Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série é apresentar as pesquisas de dissertação e tese realizadas pelos alunos dos programas de pós-graduação do IFIX. Atualmente, nós temos 3 programas. O programa de pós-graduação em Filosofia, o programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica e o programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia. E hoje, nosso convidado é o Mauro de Oliveira Júnior, que é aluno de doutorado em Sociologia e Antropologia do PPGSA, o Programa de Sociologia e Antropologia, que é o programa da nossa casa que tem CAP7, que é o orgulho da nossa casa, está no topo das ciências sociais no Brasil, né, há muito tempo. Chegar lá em cima é difícil, mas ficar lá em cima é mais difícil ainda, né? E o tema da pesquisa do Mauro deixa eu pegar aqui o título, Sambódromo do Carnaval Carioca, estudo antropológico de um espaço ritual. Então, Mauro, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite. Fiquei muito satisfeita de ver mais uma pessoa do PPGSA aqui. Durante toda a trajetória, né, nesses 3 meses de lives aqui, a gente teve poucos alunos do PPGSA e do PPGLM. Eu acho que eles ficaram mais tímidos. Mas até brinquei com a Felícia, que é a coordenadora do programa. Falei, olha, essa Felícia, fala com os alunos que eu não mordo. Eu sou feia, porém não mordo, não vou mordê-los. Então eu ficava fazendo uma sede individual para todo mundo vir aqui apresentar. Mas era a sede do bem, entendeu? Porque eu queria vocês aqui. Então, assim, muito obrigada por vir aqui apresentar hoje. Imagina. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Queria agradecer a Patrícia pelo convite. Eu acho que é muito importante esse canal do Instituto, né, publicizando as pesquisas, os estudos dos alunos, dos discentes, a produção científica que o Instituto produz, né, e o quanto isso é importante no contexto que a gente vive, né, de negacionismo, enfim, da ciência sendo pensada como um gasto, não como investimento. Então, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, de certa forma, representando, né, o programa, que é um programa super importante para as ciências sociais no Brasil, um programa amplo, um programa que tem uma história importante, então, responsabilidade grande, mas queria dizer que é um prazer e, de certa forma, poder estar aqui expondo um pouquinho dessa minha pesquisa, que eu já vou começar dizendo que ainda está no estágio inicial, então, enfim, é mais ou menos isso. Estou completando agora o primeiro ano. Ah, legal. Então, olha só, Mauro, primeiro eu queria perguntar a todos, um pouquinho da trajetória acadêmica, onde você fez a graduação e onde você fez o mestrado? Tá. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, minha universidade de formação do coração, enfim. Fiz Ciências Sociais lá na Rural, me formei no final de 2016 e fiz o mestrado em Ciências Sociais na PUC-Rio.
E aí é engraçado porque tanto na graduação quanto no mestrado eu flertei com o IFIX, né, em momentos diferentes. Então, eu fiz um processo de transferência externa para o IFIX na graduação, aí cheguei a fazer 2 semestres, mas deu uns problemas administrativos, de corte de disciplinas. Aí eu tive que fazer um outro Enem para voltar para a Rural, porque seria mais rápido voltar para a Rural do que formar no IFIX com tanto problema administrativo que eu tive. Enfim. Nossa. Aí voltei para a Rural, formei minha universidade, minha casa, enfim. E aí no mestrado eu tentei o IFIX também, tentei a PUC na época, e aí no IFIX eu fiquei na última etapa, que era a etapa de entrevista, e passei para a PUC, onde eu fiz o meu mestrado, tanto na dissertação de mestrado, quanto na monografia de graduação, já estudava carnaval, né? Então, na monografia lá na Rural, orientada pela professora Sabrina Santana, eu estudei um pouco do processo dos carnavalescos, né, da entrada dos carnavalescos nas instituições a partir nas escolas de samba a partir da experiência do Salgueiro nos anos 60. E na dissertação de mestrado eu estudei a crise da Liesa com a prefeitura, do prefeito Marcelo Crivella, em relação ao financiamento público dos desfiles. E aí meu caminho pregresso é esse. Uhum. Você na dissertação foi na PUC Rio, né? Quem na foi PUC sua Rio. orientadora lá? Quem me orientou lá foi a professora Sônia Giacomini. Uhum. Tá, então você está estudando carnaval desde o começo da sua vida acadêmica, né? É isso, e é bacana falar isso, porque, por exemplo, e é importante que eu diga, tem uma galera assistindo, eu faço parte do Observatório de Carnaval da FRJ, né, lotado no Museu Nacional, que é uma iniciativa importante porque são cada vez mais pesquisadores pensando e produzindo carnaval na academia. Na realidade, quando eu fui escrever a graduação, quando eu fui escrever a monografia na graduação, eu não tinha no meu instituto professores que fossem especialistas, que pesquisassem em carnaval. No IFIX sempre teve, por isso que eu sempre flertei com o IFIX, né? Então eu falo que eu tô namorando a minha orientadora de hoje há muito tempo, porque ela era a minha principal referência no campo. Mas, na realidade, o carnaval sempre foi parte da minha vida. Então sou de uma família de sambistas, de baiana, mestre-sala, porta-bandeira. Então não lembro quando escola de samba, carnaval, desfile entrou na minha vida. Acho que em algum momento da dissertação até falo isso. Eu sempre tive envolvido com esse universo. E talvez por isso, em determinado momento da minha carreira acadêmica, ali começando na graduação, eu hesitava em pesquisar carnaval. Eu falava, olha, eu não sei se eu vou ter o distanciamento necessário, não sei se eu vou conseguir produzir um estudo científico com a devida neutralidade, né? Aquele chavão da neutralidade, enfim. Mas... E aí cheguei a escrever, fiz metade de uma outra monografia em determinado momento, talvez até por isso que eu tenha atrasado a minha formatura, mas não era aquilo que me motivava, que me dava felicidade de pesquisar. E aí eu aceitei que eu devia pesquisar, estudar aquilo que me apaixona desde sempre, e fui pesquisar carnaval com uma boa orientação, e é bom que se diga, eu tive a felicidade de ter sempre boas orientadoras, né? A Sônia no mestrado e a Sabrina lá na graduação, e agora a Maria Laura no IFIX. E a partir desse momento eu comecei a estudar carnaval, isso em 2016, juntei a minha carreira acadêmica com a minha paixão de vida, né? E desde então venho produzido, pensado sobre carnaval também de forma profissional, né? Não apenas por interesse pessoal. Agora no doutorado, qual é o seu tema de pesquisa? Como é que você definiu o seu objeto, os objetivos, as suas questões norteadoras? Conta um pouquinho pra gente. Isso é bem legal. Primeiro, falar sempre, eu acho que é sempre bacana começar falando, colocando as limitações, né? Então, eu estava completando o meu primeiro ano de doutorado agora em março, quando veio a pandemia, então ainda não qualifiquei, ainda estou nesse processo, mas o meu projeto, que eu entrei no IFIX, no programa, era pensar o sambódromo como espaço físico no qual são realizados os desfiles, e o impacto desse espaço físico, dessa construção arquitetônica no evento que é o desfile, entendido ali como um ritual, ou seja, pensar como se relaciona um espaço que foi construído, um espaço arquitetônico construído para abrigar uma manifestação da cultura popular, e de que forma ele influenciou na maneira pelo qual as pessoas desfilam, as escolas de samba passam a desfilar.
Então, tem algumas premissas, né? Então, eu parto da premissa de que o sambódromo ele é construído em 1984 num processo longo de espetacularização da festa, de uma verticalização, as alegorias se tornando cada vez maiores. Então, isso parte da construção teórica, assim, da revisão que eu faço no projeto. E o que me interessa é entender de que forma os desfilantes, as pessoas que desfilam nas comunidades, os sambistas, qualificam esse espaço. Porque aí o meu referencial teórico, aqui nesse sentido, de pensar espaço, por que eu estou fazendo uma tese de doutorado em antropologia, que o meu objeto é um espaço, né? Então, na realidade, é uma construção. E antropologia não estuda espaço físico, né? Isso aí poderia ser objeto de estudo do planejamento urbano, mas não é isso. Na realidade, eu estou partindo de uma perspectiva teórica, muito informado por um teórico francês chamado Michel de Certeau, que diz que o espaço, ele na realidade é um lugar praticado, ou seja, os arquitetos, os urbanistas vão lá e constroem ruas, mas quem dá o sentido para a ocupação daquela rua são os pedestres, são as pessoas que vão conferir sentido. E aí se você pensa que em determinado momento o poder público do Estado do Rio de Janeiro, né, que foi uma obra financiada pelo governo do Estado na época, o governador Leonel Brizola, constrói um espaço físico que é para abrigar uma manifestação da cultura popular que surgiu extremamente recriminada, fruto das comunidades periféricas da cidade, majoritariamente negras, e em determinado momento elas alcançam uma hegemonia da festa e da própria noção de cultura popular, né? O carnaval, de certa forma, é uma síntese de uma imagem de Brasil, pensada a partir da lógica de uma cultura popular, espetacular, para atrair turista, enfim. Mas que em determinado momento se constrói um espaço gigantesco, uma obra arquitetônica que foi assinada pelo Oscar Niemeyer, um grande arquiteto, enfim. E como isso foi, de certa forma, uma coroação de um longo movimento das escolas de samba, na busca pela hegemonia do carnaval, mas que também está relacionado a um outro entendimento ao que elas praticam. Então, se elas surgiram completamente pequenas, marginais, periféricas, em determinado momento elas ocupam o centro da cena do próprio país. No carnaval, as comunidades das escolas de samba, ali têm uma oportunidade de expressar para o mundo as suas territorialidades, as suas maneiras de pensar, de viver. E a minha questão de pesquisa principal é entender como esse superespaço construído, esse sambódromo, que é uma construção arquitetônica, tudo em concreto armado, gigantesco, quase 1 quilômetro, enfim, que deu um lugar fixo para as escolas de samba manifestarem a sua arte, bem no centro da cidade. Eu acho que isso é emblemático, né? Então você tem comunidades periféricas, historicamente de territórios entendidos como marginais, né, no sentido de estar à margem, mas que conseguem uma inserção, inclusive física, da sua atividade no território da cidade. O sambódromo, se você pega a geografia do centro da cidade do Rio de Janeiro, é uma marca permanente de que as escolas de samba existem e fazem esse super espetáculo. Se você passa por aquele espaço durante o ano, fora do período carnavalesco, é só uma rua apagada, um cruzamento de carros, e só um pedaço dela, a maior parte não é nem utilizada. Mas durante o período carnavalesco, ele se transforma num espaço ritual, e eu acho que começa a pegada antropológica, porque ele é ocupado de uma maneira diferente. Ele passa a ter um outro valor e um outro sentido. As pessoas que desfilam, as escolas de samba, ocupam aquele espaço de uma maneira específica, que está relacionada a valores ancestrais, a um determinado conjunto simbólico. Então, essa ocupação do espaço dentro do contexto ritual, que é o desfile, me interessa para entender como esse espaço, essa construção arquitetônica, se relaciona com o próprio fazer artístico, de que forma o desfile foi impactado pela construção desse espaço. Uhum. Olha só, mas assim, eu acreditava, aí eu estou falando uma opinião, né, como leiga, que o que interferia na forma como as agremiações, as pessoas, os indivíduos que compõem as agremiações desfilam, tinham uma relação com a territorialidade das agremiações, né? Que a gente vê uma predominância de agremiações de samba nas áreas menos nobres da cidade. Né? E isso acabou impactando também como é que o samba é tratado, é visto e é visibilizado. Mas aí você está partindo de uma premissa que é o espaço que define, que pode ajudar a definir como é que essas pessoas se comportam. Né? E eu, né, como leiga, tinha a premissa que era a origem dessas pessoas. Eu não sei se você poderia elaborar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que você tem razão quando você diz que as escolas de samba, elas são
originalmente, produtos territoriais. Eu concordo completamente com essa premissa, eu trabalho com essa lógica. Então, a escola de samba ela é territorial. Então, a Mocidade é a Mocidade Independente de Padre Miguel. A minha escola é o Acadêmicos do Salgueiro, que é um morro na Tijuca. A Portela fala de Madureira. A grande questão do sambódromo e das escolas de samba é que elas são majoritariamente dessas comunidades periféricas da cidade, então de morros, do subúrbio, determinado momento as escolas da Baixada, de Niterói, começam a desfilar também no Carnaval do Rio. Então são comunidades periféricas, que estão à margem do centro, né? Então o Rio é uma cidade que, em seu processo de expansão urbana, empurrou os pobres, majoritariamente negros, para ocupar os morros, as favelas e os subúrbios. Então eles empurraram essas populações, né, para fora do centro. E o carnaval é um momento em que essas populações que foram empurradas para fora ocupam o centro da cidade como protagonistas. E isso é um fator que me interessa bastante, de pensar como essas comunidades periféricas, em determinado momento histórico, têm hoje eu estou falando desde 1984, né, com o Sambódromo, um lugar que é uma grande construção que está encravada no centro, no coração dessa cidade, para elas manifestarem a sua arte. Então isso diz muito desse longo processo histórico das escolas de samba, da sua aceitação, da sua luta, da sua disputa por hegemonia, mas diz muito também sobre essa cidade que combateu essas manifestações de cultura popular durante muito tempo, e em determinado momento, graças à potência dessas expressões culturais, circunscreveu no seu próprio espaço físico, ou seja, no próprio espaço físico da cidade hoje tem um lugar que demarca a presença dessa forma de cultura. Ou seja, o sambódromo é uma marca física de que existe escola de samba nessa cidade. E que escola de samba é uma coisa muito importante para essa cidade. Porque várias outras manifestações culturais tão importantes quanto não tiveram do poder público essa decisão de circunscrever no seu espaço um lugar fixo. Mas também tem uma questão histórica. Os desfiles de escola de samba começaram a crescer de forma mais acelerada. Sempre foi uma crescente, né, na busca pela hegemonia. Mas esse processo começa a ser acelerado na década de 60, quando você começa a transmissão televisiva, começa a cobrança de ingressos. E era um problema muito grande para a cidade do Rio de Janeiro montar e desmontar arquibancada. Então o desfile já foi na Rio Branco, o desfile já foi na 1º de Março, já foi na Presidente Vargas, e antes do Sambódromo já estava ali na antiga rua Marquês de Sapucaí. E tudo isso gerava um grande transtorno, tanto em relação financeira, quanto em relação à organização da cidade. Então tem no livro dele, o professor Roberto da Mata tem um livro chamado Carnavais, Malandros e Heróis, então, que foi publicado, se eu não me engano, em 79, mas o trabalho de campo começa ali em 77, e aí, em determinado momento, ele fala como é um grande problema e um caos urbano para a cidade do Rio de Janeiro montar e desmontar arquibancada para ver desfile. Então, o desfile de escola de samba que aconteceu em fevereiro, desde o final de dezembro, o centro da cidade do Rio de Janeiro já estava completamente parado pelas obras de construção de estruturas provisórias. Então, o carnaval tem no Sambódromo uma estrutura fixa, já desde 1984, o carnaval das escolas de samba, né? Importante a gente entender também que existem várias formas de carnaval, e eu não estou pressupondo que falar de carnaval é a mesma coisa que falar de escola de samba, né? Às vezes a gente acaba caindo nesse equívoco quando você é muito de dentro, enfim. Mas tem que tomar cuidado. E nem de que o carnaval carioca é o carnaval brasileiro. O carnaval brasileiro é extremamente rico, múltiplo, enfim, diverso. Mas a grande questão é que a construção do sambódromo, ela coroa um processo, um longo processo dessas escolas de samba, produto dessas comunidades negras, dessas populações periféricas da cidade do Rio de Janeiro, através da festa, através da arte, através do carnaval, conseguir afirmar sua existência. Então, quando o professor Silvio de Almeida, por exemplo, vai no Roda Viva e fala que escola de samba é movimento negro, é porque foi através das escolas de samba, inclusive, que parcelas importantes da negritude da cidade do Rio de Janeiro conseguiu afirmar que existia, num contexto de perseguição, de marginalidade, de não integração ao mercado de trabalho. Então, é nesse contexto que entender todo esse jogo, todo esse processo histórico, desde a marginalização até o poder público oferecer um espaço fixo e físico para a realização dos desfiles, é importante porque, na minha perspectiva, né, e eu estou puxando sardinha para o meu campo de pesquisa, o estudo mais sistemático da história das escolas de samba do Carnaval Carioca é uma forma muito potente de refletir sobre o próprio Brasil, sobre a maneira pelo qual se impõem relações raciais, a maneira pelo qual o negro se integra na sociedade, a forma pelo qual a cultura popular é entendida, identidade nacional, mito da democracia racial, está tudo ali. E aí,
O que eu Desculpa. acho interessante, você acabou de falar, desculpa eu te interromper, eu estou participando dessa fala e Nada. tô, né, absorvendo e pensando junto contigo, né? Interessante quando você fala que a construção do sambódromo ele coroou a festa cultural, o evento cultural, mas de uma outra forma também acabou sinalizando uma resistência das agremiações em permanecerem nas suas origens, né? Que elas, como o carnaval cresceu muito, né, a gente podia acreditar que existiria uma tendência a eles migrarem para as praças mais nobres da cidade. E, assim, pela minha percepção, né, como cidadã, né, elas estão ainda conectadas. Você vê Império Serrano lá na Serrinha, você vê Portela, Madureira, né? Então, mesmo com a circulação e todo o evento, né, que é gigantesco, milionário que se tornou hoje, as escolas ainda parecem fazer um esforços, né, para se manterem conectadas com a sua comunidade. Exato, porque eu acho que aí, galera que já me ouviu falar em outras vezes, eu acabo sendo repetitivo, né? Mas a gente precisa entender que escola de samba, hoje, quando se pensa em escola de samba, desfile de escola de samba, se pensa na lógica de um grande espetáculo, que é promovido, que de beleza, de grandes alegorias, de luxo, enfim. Mas as escolas de samba, quando surgiram, eram associações comunitárias. E a principal questão de uma escola de samba é a maneira pelo qual ela estabelece relação entre pessoas que têm em comum, no primeiro momento, a territorialidade. Então, eu acho que esse é o ponto que você está falando. Olha, viraram grandes empresas, produtoras de desfiles, que são vendidos como o maior espetáculo da Terra, mas mantêm os seus laços territoriais. Por quê? Porque sem isso elas não são nada. O que faz a escola de samba ser escola de samba? Porque, assim, evento com desfile que tem alegoria e fantasia tem em todos os lugares do mundo. A relação da escola de samba é a outra. Então, alegoria, fantasia, enredo, mas dentro de um conjunto que dá sustentação, que são essas associações comunitárias pautadas pela lógica do samba. Não apenas como gênero musical, mas como modo de vida, como modo de organização de pensamento, de estabelecer relação entre as pessoas. É isso que faz com que elas permaneçam, por exemplo. Então, várias outras formas de brincar o carnaval tinham elementos que existem nas escolas de samba. Mas as escolas de samba permanecem por várias questões, né? Uma é esse fator de ser um espaço de sociabilidade, de troca entre pessoas. A outra é que elas funcionaram muito bem historicamente no sentido de atrair para dentro das suas estruturas, mesmo sendo periféricas, produtos majoritariamente das comunidades negras da cidade, pessoas de outras classes sociais. Então as escolas de samba, historicamente, quiseram atrair para as suas estruturas, se aproximar de outras classes e camadas sociais. Então, a territorialidade, por exemplo, na quadra da Mangueira, da Portela, você encontra pessoas de outros lugares da cidade. Então, você encontra pessoas do subúrbio, mas também da Zona Sul. Por quê? Porque a escola de samba, ela, através do carnaval, essas comunidades periféricas começaram a dialogar com toda a cidade. E aí a gente entende algumas crises históricas, né? Na década de 70, a gente tem uma ruptura importante na Portela em relação ao Candeia. Então, para falar da minha escola, né? Para não ficar criticando a escola dos outros, é mais fácil criticar a nossa. Você falou da questão territorial, por exemplo. Eu sou torcedor, desfilante, apaixonado, enfim. Eu sou o que sou porque eu sou salgueiro. Em determinado momento histórico, o salgueiro deixa de dar o seu samba, enfim, na sua quadra no morro e passa a ter uma quadra num bairro próximo, né? O Salgueiro é um morro na Tijuca, e já desde o final da década de 70, a quadra do Salgueiro é no Andaraí, que é no asfalto. E isso estabelece várias coisas. Primeiro, é uma outra rede de territorialidade que vai se estabelecer. E o outro ponto é que essa escola passa a atrair pessoas de outras camadas sociais de forma mais fácil. Então, tem uma questão da própria afirmação identitária das escolas, mas de pensar como, de certa forma, a escola de samba sempre foi uma maneira de comunidades negras e periféricas dialogarem com outras classes sociais. Então, olha, a gente está aqui desde o pós-abolição, largado à própria sorte, sem oportunidade de integração nessa sociedade. Então, esse Estado genocida que queria acabar através de política de embranquecimento, de incentivo à vinda de imigrantes europeus, de deixar os negros entregues à própria sorte no pós-abolição, queria acabar com a presença negra. E é justamente as formas de manifestação culturais de origem negra que vão conferir a esse país a sua identidade. E só foi possível isso por vários processos de mediação, de concessão, de relação, processos híbridos.
Então, na realidade, a escola de samba é uma forma dessas comunidades mostrarem o seu valor e sua arte e atraírem para o seu convívio pessoas de outras camadas sociais, de outras matrizes étnicos, raciais. Então, eu acho que isso é importante para entender. Do que você está falando, no sentido de não ficar fechado nos seus ambientes e atrair pessoas. Isso que eu estava tentando chamar a atenção quando eu falei no começo, é porque as escolas de samba, elas conseguem fazer uma articulação para atrair pessoas. Elas não vão até as pessoas. Uhum. Não virou beija-flor de Ipanema, porque ela teve uma Exato. injeção financeira grande dos últimos anos. Ela continua sendo beija-flor de Nilópolis. Né? E quem então, quiser assim, que vá lá em Nilópolis. Quem quiser, vai lá em Nilópolis. Você quer desfilar em Nilópolis, na Beija-Flor, você vai em Nilópolis. Você quiser sair no Império Serrano, você vai a Serrinha. Né? Não vai a Ipanema, não vai a Barra da Tijuca, sabe? Então, assim, a questão do território, né, que parece bem definir a rotina, o processo da escola de samba. Né? Porque ela não vai até você que vai lá. E outros equipamentos culturais, né? Outros eventos culturais, a gente que vai na Zona Sul, a gente que vai na Zona Oeste, né? Na Barra da Tijuca, com cinemas e teatros, né? A gente quiser se ocupar desses eventos culturais, a gente vai até lá. E esse é um evento cultural tão forte que eu não consegui levar lá. A pessoa de lá que tem que ir até... Exato. Essa sua fala é maravilhosa, porque a gente pode passar uma live inteira só pensando a partir dela. Então, assim, se você pensa a cidade do Rio de Janeiro hoje, quantos teatros existem na Zona Norte? Quantos pontos culturais, assim, que tenham atividade efetiva existem nos subúrbios e na Zona Oeste, por exemplo? Mas quantos existem na Zona Sul? Se você fizer uma relação entre contingente populacional e espaços culturais, isso é completamente equivocado, né? Enfim. Mas estou falando em relação à cultura, podia falar em relação à segurança, várias outras coisas. Por quê? Porque a segregação das pessoas, a segregação de classe numa cidade igual ao Rio de Janeiro também está no espaço físico. Então, assim, na Zona Sul, a gente vai ter segurança pública de uma determinada forma de abordagem, a gente vai ter pontos culturais. Então, se oferece àquelas pessoas determinadas possibilidades. Para as pessoas da Zona Norte, da Zona Oeste, pensadas como classes populares, inferiores, não se oferece essas condições. Então, se você vai num cinema, no shopping de Madureira, você vai num cinema, no shopping qualquer, da Zona Sul, Botafogo, não são nem os mesmos filmes. Não. Porque qual é a ideia? De que determinado público, de acordo com a sua classe, vai consumir apenas determinados bens culturais. E isso é completamente racista, preconceituoso, enfim, isso é uma coisa. A grande questão é que as escolas de samba, muitas das vezes, elas cumprem papéis educativos, sociais e culturais nesses territórios que muitas das vezes o Estado não cumpre o seu papel, que são os territórios periféricos. Então, a maior parte das escolas de samba surgiram de morros. A gente falar da cidade do Rio só, né? Mas, de forma geral, elas estão nos subúrbios, na Zona Oeste, não na Zona Sul. Então, uma inversão dessa lógica. Na Baixada Fluminense, nas comunidades de Niterói, de São Gonçalo, precárias, não em Icaraí. Então, assim, é de entender como elas estão produzindo na base cultura, como elas estão formando pessoas, oferecendo oportunidades, que deveria ser papel do Estado, que não cumpre, não é eficaz. Isso é uma coisa. A outra é que quando eu falava, por exemplo, de que a escola de samba tentou seduzir outras classes sociais, e essas adentraram a sua estrutura, por isso elas chegaram nessa posição, não é uma forma de romantizar esse processo. Porque esse processo teve vários problemas, várias contradições. A partir desse processo, a gente pode ler a escola de samba hoje como um microcosmo da sociedade que está reproduzindo as mesmas desigualdades que existem fora dela. Então, tem muita gente que faz uma leitura da escola de samba externa, né? Como se fossem espaços democráticos, livres de preconceito. E escola de samba você tem machismo, você tem homofobia, você tem racismo. Você tem nesses espaços pretos, a maioria dos seus dirigentes são brancos, são homens. Então, nos espaços de poder, você tem homens brancos, como em qualquer outra grande empresa que existe na nossa sociedade. Que elas não são ilhas fora da nossa sociedade, né? O que vale fora, vale lá dentro também. A grande questão é que elas dialogaram, tentaram absorver outras classes sociais para conseguir se afirmar. Porque instituições culturais de comunidades majoritariamente negras, historicamente, se continuassem só negras e só dos seus territórios,
não virariam essas super escolas de samba, atraindo a atenção que tem da mídia, dos interessados. Isso só é possível porque, de certa forma, a escola de samba hoje, ela representa todas as contradições da cidade. Então você pode pensar a escola de samba na lógica da segurança pública. Como elas, por serem territoriais, têm que dialogar com os poderes extraoficiais que existem na cidade. Seja o jogo do bicho, em determinados contextos, seja o tráfico de drogas, em determinados contextos, sejam as milícias. Por quê? Porque elas são territoriais, elas estão lá onde o Estado não está, garantindo segurança, mas esses poderes estão. Então, é isso. Eu fico puxando para o meu lado, mas eu acho que a partir de escola de samba a gente discute Brasil de uma forma tranquila, assim, sem nenhum problema. Olha, Mauro, tem uma pergunta aqui do Alan. Mauro, na sua opinião, qual é a mudança mais marcante no aspecto cultural que resultou na descida da quadra no Morro do Salgueiro para o bairro do Andaraí? Eu acho que foi uma tentativa de construir um espaço físico, uma quadra, que atraísse mais pessoas de outras camadas sociais e que fosse rentável. Então, o resultado é que esse empreendimento foi extremamente... teve sucesso. Na intenção, você pode perguntar se eu concordo, se eu acho que é melhor, quais foram as consequências, mas, na realidade, dentro do que era a ideia à época, teve um sucesso muito grande. Então, a quadra do Salgueiro hoje, comparada a outras quadras de escola de samba, ela é pensada como a mais moderna, como a mais confortável, como um espaço que recebe eventos culturais não ligados à área do carnaval, como a maior parte das escolas de samba não recebe. Então, a quadra do Salgueiro é alugada para shows de grandes bandas, cantores, enfim. Tem a ver com a localidade, porque não está mais dentro de um morro. Então, a Zona Sul vai lá. Então, tem fácil acesso, tem transporte, tem táxi na porta. Então, quando chega comitiva de turista no hotel, perto da época do carnaval, um trajeto óbvio é visitar a quadra do Salgueiro, porque é fácil de chegar, é fácil de sair, porque tem um determinado conforto que outras quadras não têm. Você pode me perguntar minha opinião em relação a isso, para o que significa escola de samba, sua territorialidade, e aí a opinião é outra. Mas dentro do que era o projeto político naquele momento, teve êxito. Foi extremamente exitoso. Assim. Uhum. Ô, Mauro, você acha que essa construção do sambódromo, você fez questão de chamar a atenção como é que a ascensão, a implantação do sambódromo como um espaço de demarcação do local que o carnaval ocorre, né? Como é que esse espaço ajudou a tornar o carnaval um evento tão lucrativo e tão milionário como ele é hoje? Exato. Então, assim, como ele ajudou no carnaval se transformar nesse grande evento? Primeiro, pela sua estrutura, né? Então, se você pega o que eram as arquibancadas anteriores, era uma estrutura provisória, tinha menos capacidade, menos condições, inclusive materiais, né? Não que o sambódromo seja um primor, né? Mas dentro daquele contexto foi uma grande revolução. Fora isso, você tem também uma questão que estava ocorrendo em paralelo. No mesmo ano é fundada a Liga Independente das Escolas de Samba, que também tem várias críticas, tem vários problemas, mas de certa forma, para o que era anteriormente, você tem uma gestão do desfile do grupo especial, né? Antes grupo 1, já foi grupo A, já teve um monte de nome, hoje é grupo especial já há algum tempo, que resolve vários problemas organizacionais. Então, por exemplo, você tem a divisão do desfile em 2 dias, você tem os horários sendo mais cumpridos, você tem uma organização e um regulamento que é mais cumprido, na maioria dos casos, em relação à obrigatoriedade, né? Não estou falando de virar de mesa, estou falando em relação a cumprir horário, concentração, como é que entra, como sai, o que faz, o que não faz. Então, o desfile passou a ser um evento mais organizado, de certa forma, ao mesmo tempo que passou a ter um lugar para ser realizado que oferecia uma estrutura de grande show, uma estrutura de espetáculo, com vários problemas, né? Então, quem acompanha Carnaval vai ver, o som da Marquesa é sempre um problema, a estrutura tá assim, mas entendendo o que era antes e o que e o que virou, naquele contexto, foi uma mudança gigantesca. Então, você tem a transmissão do primeiro ano do desfile, por exemplo, de 1984, a coisa era... Hoje a gente reclama do som no sambódromo. Na transmissão de 1984, você tinha os especialistas reclamando que o sambódromo, na verdade, tinha um sistema de som muito bom, muito alto. Tinha som demais. E som demais também atrapalha. Então, assim, é entender como aquela obra magnífica, gigantesca, dentro do contexto do que era o carnaval, ajudou a transformar o desfile numa mercadoria extremamente bem vendida pelos seus organizadores, porque o ponto é esse. O desfile, ele é um ritual, ele tem um significado simbólico, estrutural para as comunidades das escolas, para os sambistas,
Mas, de certa forma, há muito tempo, ele é pensado e gerido como um espetáculo comercial, que gera grandes cifras, é isso que você está falando. Então, a partir da Liesa, por exemplo, que surge no mesmo ano do Sambódromo, e aí não é à toa, as escolas passam a ter uma participação financeira maior nos lucros da festa. Então, a Liesa passa a produzir o LP das escolas de samba, e aí os lucros ficam para as escolas de samba. A questão dos ingressos, cada vez mais as escolas de samba foram tendo participação nos ingressos, até terem participação total no lucro dos ingressos vendidos para a festa. Então, hoje, em 2012, você tem, que é isso também, né? Em 84 é construído o Sambódromo, mas não, o projeto total não é construído, porque você tem uma questão ali que era, enfim, a fábrica da Brahma, que não era demolida, enfim. O outro lado só foi completamente construído em 2012. Então, assim, desde 2012, a gente tem um espaço para 70 mil pessoas para assistirem um desfile de uma escola de samba. Então, isso é um Maracanã para um espetáculo cultural. E aí entender como isso impactou no desfile, como esse grande espetáculo, é porque o Sambódromo foi uma moldura, eu entendo, como uma moldura arquitetônica extremamente bem planejada, organizada, para um espetáculo que já crescia no interesse popular, no interesse turístico. Então o desfile já atrai a atenção de turista há muito tempo, não só o desfile, como o próprio Carnaval do Rio de Janeiro. Então você tem relatos no final do século XIX que o Rio já tinha um dos maiores carnavais do mundo, muito antes de ter escola de samba. Então, quando você tem uma estrutura como o Sambódromo, que é um grande espetáculo, um grande palco, para um evento dessas proporções, se torna mais possível vendê-lo como um evento, né, como uma mercadoria cultural. E aí você tem uma verticalização ainda maior, a questão visual vai ganhando cada vez mais importância, e aí as escolas chegaram nessas cifras milionárias, né, que já vinha, a minha questão já era um processo. O Sambódromo não inaugurou isso, mas na realidade ele consolidou esse processo de uma forma definitiva. Tem um comentário aqui que eu achei bacana do Antônio. O Sambódromo transformou o carnaval num grande evento e sufocou o bairro do Catumbi, onde seus moradores não usufruem durante o ano daquele equipamento. Exato. Eu não sou estudante de planejamento urbano dessa questão, mas assim, então me desculpe que vai ser mais na opinião, né, do que alguma coisa mais comprovada. Mas entender como o impacto também na vida das pessoas daquela região da construção de um equipamento arquitetônico desse tamanho, né, todo de concreto armado, gigantesco, e o quanto isso afetou a vida das pessoas daquele entorno, e é óbvio que afetou. Mas também, para prestar atenção na territorialidade, acho que tem um fator muito importante do Sambódromo que eu não falei, eu gosto sempre de falar, é que o Sambódromo, a Marquês de Sapucaí, ele está num espaço que é muito importante para a memória coletiva dos sambistas, que é aquele espaço ali onde foi um dia, naquelas proximidades, a Praça 11, onde existia o carnaval dessas comunidades negras no final do XIX e no início do século XX. Então, a própria questão do espaço onde o Sambódromo está é uma forma de acionar na memória coletiva dos sambistas toda uma luta histórica para que um dia houvesse um palco fixo daquele tamanho, com aquela importância. Mas é lógico que, pensando na perspectiva da política pública, a gente tem que entender como você construiu um grande espetáculo para essa manifestação que é fundamental, mas como ele é subutilizado durante o ano. Então, como durante o ano todo ele fica entregue, como tem poucas iniciativas, uma vez ou outra você tem um evento cultural, ele é alugado para uma coisa ou outra, mas as próprias escolas de samba, elas têm poucas possibilidades de uso durante o ano. Então, pensar que aquele é um bem público e que ele poderia, inclusive, ser mais bem utilizado. É lógico que a questão do desfile ela é central, é importante, tem uma outra perspectiva aí, mas de pensar como o Sambódromo, ele era um projeto que, quando surgiu, na proposta lá do Leonel Brizola, ele tinha integrado, onde são as suas arquibancadas, eram CIEPs, eram escolas. Então não era só um projeto, como se fosse pouco, né? Não era só um projeto de arte e cultura, mas também um projeto educacional, extremamente importante. E isso foi sendo abandonado, inclusive pelas disputas políticas da forma que acontece no nosso país. A gente está acostumado, né? Um não quer dar sequência às políticas que marcam outra gestão, enfim. Mas como ele era um equipamento que foi pensado de forma extremamente ampla. Então, pensado para abrigar o desfile, outras manifestações poderiam ocorrer, como já ocorreram, enfim. Mas também para abrigar escolas. Então, o quanto abrigar CIEPs naquela localidade, no centro da cidade, e o projeto dos CIEPs, né, que não era só escola, não era só sala e giz, mas tinha uma questão de alimentação, de saúde, de esporte, o quanto isso era importante
para pensar o sambódromo como um grande equipamento da cidade. E não apenas como acabou ficando, não apenas, como também não considero que seja pouco, mas não apenas para abrigar os desfiles. E eu acho que isso é importante, entender esse contexto político, né? Do espaço como, né? Exato. Então, o tempo está quase acabando, Mauro. Eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. Como é que você percebe a contribuição da sua pesquisa para a área de ciências sociais, para a sociedade como um todo? Nossa, essa é pesada, né? Mas vamos lá. Eu acho que de forma geral, pensando muito especificamente na minha área de pesquisa, no meu campo, a contribuição é entender de que forma se relacionam práticas de pessoas em relação à espacialidade. Então, se eu estiver falando aqui de uma questão mais específica, né? E eu acho que aqui a questão é tornar mais didática, mas na minha área específica é pensar, dentro da lógica dos rituais, qual a importância do espaço. De que forma o espaço ajuda as pessoas a dar significado para as coisas e de que forma as pessoas significam o espaço. Então, na realidade, o sambódromo foi construído com uma ideia pelos urbanistas, pelo Niemeyer, pelo Darcy Ribeiro, pelo Brizola. Então, eles tinham uma ideia para a praça da apoteose, que fosse uma determinada coisa no final, que as escolas fizessem uma apresentação. Mas quem conferiu sentido para aquilo foram os sambistas, que no primeiro ano foram lá e subverteram a lógica do espaço construído. Então, nós sempre desfilamos em linha reta e vamos continuar fazendo isso. Então, a contribuição dentro da área das ciências sociais é entender a relação entre espaço e prática, entre ritual e espaço. De forma geral para a sociedade, eu acho que é compreender de que forma se construiu, se chegou em determinado período histórico, né, em determinado momento, avanço histórico, essas manifestações culturais do samba, das escolas de samba, deixaram de ser marginais para terem uma circunscrição de uma grande obra arquitetônica que marca na questão física dessa cidade, que empurrou para fora, para os morros, para os subúrbios, para a Baixada, a sua presença através da geografia. Então, se existe na questão urbana da cidade um espaço só para desfile de escola de samba, isso diz muito sobre o papel da escola de samba na própria cidade e diz muito também sobre essa cidade que reservou esse espaço para essa manifestação cultural e não para outras. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Lembrando que eu estou no início, não qualifiquei, estou no primeiro ano, me desculpem. Tá bom. Olha, Mauro, eu quero agradecer muito a sua apresentação, gostei muito do seu trabalho. Eu espero que você tenha bastante sucesso no seu trabalho. Eu tenho certeza que você vai ter. A sua orientadora é muito fera, né? A professora Maria Laura Cavalcante, né? E eu mal posso esperar para ler essa tese toda, que é realmente um tema muito fascinante, ainda mais fazendo essa conexão entre samba e espaço, né? Então, assim, novamente, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Patrícia, pelo convite, foi ótimo. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, contribuiu, né? Sempre prazer estar aqui falando da nossa pesquisa, de samba, de carnaval. E queria agradecer você que ajudou muito, ficou um debate fluido. Estava até um pouco receoso antes, né, pela pesquisa estar no início, mas acho que fluiu muito bem. Queria te agradecer e te parabenizar por esse conjunto de lives, pelo trabalho que está sendo realizado, que tem ajudado a gente a passar bem nessa quarentena. Obrigado. Também, gente, muito obrigada para todo mundo que assistiu. Olha, fiquem de olho no nosso perfil aqui na Acontece Unifix. Amanhã tem nova live. E se cuidem na quarentena e aproveitem também esse tempo para aprender mais um pouquinho sobre esses assuntos. Não deixem de acompanhar, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, até.